Programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí entrevistou hoje uma figura muito conhecida em Jacareí. Se você é da cidade, certamente já ouviu falar, já conhece, já sabe do trabalho importante que essa mulher faz aqui na cidade, que é a Delma Tereza Pereira de Almeida Assad. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Oi, Rodrigo. É uma alegria poder participar de um programa da TV Câmara de Jacareí. Primeiro porque mostra o progresso da emissora dentro de um canal do povo, que é a Câmara, né? Então me deixa muito feliz porque a população precisa saber das coisas que acontecem. E esse veículo é importantíssimo para as pessoas que querem participar da vida da cidade. Vamos falar um pouquinho começar sobre a sua trajetória. A senhora é nascida em Jacareí mesmo ou não? Não, Rodrigo, se eu contar para você, você não vai dar risada, por favor. Eu nasci no ano de 1945, eu tenho 73 anos. A minha mãe, a mãe dela morava em São Paulo, no Bom Retiro, a minha avó. E a minha mãe pegou o trem para ir na casa da minha avó, porque morava perto de onde tinha umas roupinhas que era mais barato que em Jacareí. E o trem chacoalhou tanto que a bolsa arrebentou no trem. Eu sou muito afobada até hoje, era para eu ter nascido em maio, e eu acabei nascendo dia 8 de abril, em São Paulo, na maternidade de São Paulo. Só que eu nasci assim, com muito sofrimento, porque o parto foi um parto meio atropelado e quebraram a minha clavícula no parto. Então eu nasci muito roxa e fiquei 5 dias enfaixada errado. Sorte, Rodrigo, que no fim deu tudo certo. Eu só virei uma canhota oficial. Não tinha outro jeito, né? E como é que é a sua infância toda passada em Jacareí, né? Sim, eu só nasci lá acidentalmente. Quando completou, daí minha mãe ficou na casa da minha avó, porque para voltar, o meu pai não tinha carro, tinha que voltar de trem. E a vida inteira eu vivi em Jacareí, nunca saí daqui, porque tem gente que casa ou vai estudar fora, ou arruma um emprego, não. Eu estou plantada aqui desde 1945, fazem 73 anos. E como é que era a Jacareí da sua infância? Do que a senhora se lembra da cidade dos anos 50, anos 40? Do que a senhora se lembra? Que eu me lembro, quando eu mudei de casa, que eu morava na Descidinha da Santa Casa, onde hoje é uma loja de instrumentos cirúrgicos ali, atrás daquela casa da esquina em frente de Santa Casa, que hoje é uma loja de um clube de informática, alguma coisa assim. Eu morava ali. Eu saía sozinha na rua e vinha até o coleginho, porque em frente à Santa Casa tinha um colégio de freiras. E nesse colégio, quando eu tinha 4 anos, eu atravessava a esquina de frente da Santa Casa, bem em frente ao portão, e vinha para o coleginho sozinha para aula. Uma criança de 4 anos andava sozinha em Jacareí. Eu ia no Largo do Rosário sozinho. Uma vez, como eu era assim uma menina meio xeretona, eu cheguei, tinha uma loja no Jardim do Rosário, no Praça do Rosário, chamava Casa Roberto Martins. E meu pai trabalhava em São José dos Campos. E eu cheguei para o dono da casa, eu vi uma geladeira na vitrine. E a minha mãe não tinha geladeira ainda, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu me lembro até a marca, era a geladeira Westinghouse. Eu cheguei e falei, seu Paulo, era o seu Paulo Martins, seu Paulo, meu pai foi trabalhar e pediu para eu vir falar para o senhor que ele quer comprar essa geladeira. Quando ele voltar do serviço, ele vem aqui pagar o senhor. Dá para o senhor mandar a geladeira lá em casa? Você acredita que eu comprei uma geladeira? Seus pais não sabiam? Não! A minha mãe foi uma surpresa para ela. Não sei se ia ser Dia das Mães, aniversário dela. E meu pai estava trabalhando. Foi a maior proeza que teve, que eu era pequena. Outra vez eu fui na loja do Geraldo Abib, que é o pai até do Pedro Orlando, que trabalhava na outra administração, né? E eu vi um pano bonito lá, e era aniversário da minha mãe, era um tafetá de seda pura, chamava Loja da Bolívia. Era onde é o Procon, na esquina. Eu cheguei e falei assim, olha, seu Geraldo, meu pai foi trabalhar e pediu para o senhor vender para mim. Mesma historinha, né? 4 metros dessa seda branca para ele dar para minha mãe. Aqui ele está trabalhando, amanhã ele dá o dinheiro, eu venho trazer para o senhor. Não, foram só essas 2 vezes.
E ele me deu o presente, a minha mãe ficou muito brava, que eu me lembro que minha mãe era brava. E o meu pai ficou muito feliz comigo. Cada travessura minha, ele ficava contente. Então eu já tinha essa mania de ir atrás dos outros e pedir, de comprar, já desde pequena. O seu pai, que a senhora falou aí, ele fazia o quê? Trabalhava em quê? O meu pai, ele era um poeta nato. Meu pai é irmão da Telê, que faz a Seresta, né? É a única tia viva que eu tenho. E o meu pai era fiscal de rendas e chegou a inspetor. E morreu aos 51 anos de idade, do infarto, num jantar do Lions em São Roque, onde ele trabalhava. E meu pai sempre trabalhou em São José dos Campos, porque ele era chefe do posto fiscal. Então ele saía cedo e voltava à tarde. E às vezes ele viajava, porque ele fazia inspeção, Campos do Jordão, Caraguatatuba. Então meu pai era assim, meio ausente de dia, de vez em quando viajava. Então eu aproveitava e fazia as travessuras no nome dele. Mas essa veia de já querer se arriscar aí, ir nos comércios, a senhora acha que herdou de quem? Veio mais do seu pai, um pouco da sua mãe? Quais características a senhora tem de cada um? Eu acho que de nenhum dos dois, que a minha mãe era uma pessoa extremamente regulada, controlada, ela controlava dinheiro, controlava tudo e era uma professora Caxias, sabe? Ela deu aula aqui no grupão do seu Mário, que é o Carlos Porto, chamava grupão do seu Mário. Ela deu aula aí a vida inteira para primeiro ano. E ela era uma professora muito enérgica. Eu até tenho muito orgulho de dizer isso para você, porque eu tenho uma letra muito bonita e muito legível. E todos os alunos que foram alunos da minha mãe no primeiro ano têm essa letra bonita. Então ela era muito séria. Agora meu pai, ele era um poeta, um sonhador. Ele era uma pessoa que viajava no tempo, ele escrevia contos. Tem até um livro que foi feito aqui sobre os poetas de Jacareí. Ele tem muita coisa que a Telê, minha tia, guardou dele. Ele era uma pessoa assim, muito assim, fora a profissão, desligada profissionalmente. Para você ter uma ideia, como meu pai era inteligente, meu pai estudou até o 3º ano primário, só. E surgiu um concurso para fiscal de rendas. Ele trabalhava na fábrica de meias Visete. Ele foi, prestou o concurso e passou em primeiro lugar. E era uma coisa assim, tipo o Vale do Paraíba. Entendeu? Então ele estudou sozinho, ele era um autodidata, era muito inteligente. Mas não sei se ele era assim atirado para essas coisas, não. Eu acho que eu já nasci assim, Deus já me mandou para fazer isso. Por falar nisso, a senhora trabalhou em alguns lugares na adolescência, antes de a gente passar para a história do Malak, a senhora chegou a trabalhar em alguns lugares, não? Não, eu nunca trabalhei em lugar nenhum. Eu só estudei, eu fiz o curso clássico em São José, porque não tinha aqui. Aí prestei adaptação para a escola normal, porque queria casar, minha mãe não deixava casar sem diploma. Aí me formei professora e me casei aos 20 anos. E a senhora tem irmãos? Eu tenho apenas uma irmã que mora em Salvador há 50 anos. Casou e foi para lá? Não, ela casou, foi para os Estados Unidos, o marido dela era da GM, depois voltou, veio para BH, ficou poucos meses, aí foi para Bahia e ficou lá. E como é que a senhora conheceu o Malak, que é outra figura tão exponencial aqui em Jacareí, que também morreu cedo? Como é que a senhora conheceu o Malak? Você jura que você não dá risada? De novo. O meu marido era muito amigo do dono do Bar Brasil, que tinha na praça, mais ou menos ali onde é a Drogaria São Paulo, um pouquinho mais para cá. E o Pássaro Marrom pegava lá. E todos os dias eu ia para pegar o Pássaro Marrom, para ir para São José estudar. E eu sempre pegava a cadeira 25, porque eu ia sentada com outro paquera meu, no ônibus. Ele me via ali, ele tinha um carro, parecia um peixão assim comprido. Era um Studebaker preto com uma capota branca. Ele pegava o carro, seguia o ônibus. Olha que cara romântico. E quando eu descia no ônibus na porta do Colégio João Cursino, onde eu estudava, eu descia, o meu paquera descia junto, eu mal olhava assim, eu via que era ele. Dava um tchau.
Aí ele começou, eu morava em frente à Santa Casa. Aí ele começou a dar volta com esse carro de noite. O negócio era complicado, não era que nem agora, tudo a jato. A gente está falando em anos 60, né? Anos 60, eu casei em 65, anos 60. Ele começou a dar volta. Mas ele não parava. Aí a minha casa era bem em frente à Santa Casa. E tinha um portão de garagem do lado. E eu ficava esperando ele passar e dava tchau para ele ali também. Quando foi um dia, eu perdi a paciência. Eu parei ele e falei assim, escuta, você está dando volta aqui, você quer ir no cinema comigo? A senhora convidou ele? Eu convidei ele para ir no cinema comigo. E aí nós fomos no Cine Rosário assistir um filme chamado Tarde Demais para Esquecer. E aí foi. A senhora se casa com ele aos 20 anos, né? 20 anos. Nessa época ele, já, se não me engano, já era vereador aqui em Jacareí. Se você soubesse o que aconteceu no dia do meu casamento, você não vai acreditar. Pode falar. Ele era presidente da Câmara. Mais jovem presidente da Câmara, aliás. Né? Ele era presidente da Câmara. E no dia do nosso casamento, ele foi candidato à reeleição e perdeu a eleição. Ele só ganhou o casamento. Ele perdeu a eleição para presidente. Mas também, logo depois, ele já ganhou para prefeito. E foi também o mais jovem prefeito. Foi o mais jovem, assumiu com quase aos 30 anos, né? Tinha poucos dias para fazer 30 anos. Será? Né? Eu não lembro mais se era 28 ou 29. 29, por aí assim. Quando vocês se conheceram, ele já estava no ramo da política, já era... Quando eu conheci, que comecei a namorar, logo em seguida já se candidatou a vereador. Foi uns 4 anos. Aí já começou a enrolação. Tem que ir na Câmara. E como é que era essa época aí, de vocês dois, de muita parceria, ele como vereador, a senhora cuidando da casa, como é que funcionava isso? Não tem essa de cuidando da casa. Eu era professora substituta no Lamartine e morava no Largo do Rosário. Você sabe onde é o Adriano da Ótica? Sim. Eu casei e fui morar ali. Eu morei 5 anos ali em cima do Adriano da Ótica. E logo que eu casei, porque naquele tempo, se não engravidasse logo que casava, tinha uma doença que ia morrer, né? Porque naquele tempo tinha que casar e engravidar. E com 1 ano de casado eu já tive a minha filha, a Ana Paula. E o Juninho nasceu quando ela tinha 2 anos e pouco. Então eu já era professora substituta, tinha criança... E ele sempre engajado com política, com Câmara, eu vinha na Câmara, assistia, só que não era aqui não, era lá onde a Maria Tereza Bonanoni, isso. No consultório ali, era ali que era a Câmara. E havia sessão, inclusive, que eu tomava conta dele, né, porque se acabasse cedo e ele saísse para o mundo, eu pegava ele no pulo. Lógico, ele era esperto, mas eu também não era muito, não deixava o negócio correr muito solto, né. E aí eu comecei a me enfronhar e gostei do negócio, né? Então, quando ele casou, em seguida, eu já comecei a Jan. Tá certo, a gente vai falar muito da Jan, do Malek também no próximo bloco. O programa A Gente em Destaque, então, volta daqui a pouco. Até já.